Então, bora lá para o preenchimento labial. Gente, basicamente, a gente precisa pensar que entregar um preenchimento labial para um paciente é entregar um preenchimento de escultura. Então eu começo por ele porque ele é o mais delicado, o que tem mais detalhes, o que eu vou falar muito sobre estrutura de lábio. Por quê? A gente precisa pensar que o lábio da paciente vai passar por três fases. Pela fase inicial, pela fase do pós-procedimento que dura até 30 dias, inchado. Sim, tem gente que fica 30 dias com o lábio inchado e depois a estabilidade de resultado a longo prazo. Preenchimento labial é um dos preenchimentos que mais acaba mais rápido do nosso corpo, porque é uma região de muita mobilidade. A gente não pode colocar um preenchedor com um G-prime muito alto também, porque não só com G-prime muito alto, né, mas com propriedades físico-químicas que não sejam tão interessantes, porque ele precisa se movimentar. E quando o lábio se movimenta, a gente acaba tendo também uma degradação desse produto a longo prazo. Mas a gente observa que as pacientes vão sempre também querendo aumentar o lábio, então nunca estão satisfeitas com aquele lábio, querem um lábio um pouquinho maior, querem ficar com um resultado um pouquinho mais visível, e aí a gente começa a entrar numa questão de gosto, de profissional para profissional, de paciente para paciente, mas, na minha opinião, um lábio muito bem preenchido é um lábio natural, porque eu gosto de naturalidade. Se você gosta de um lábio mais volumoso, ótimo, vou te ensinar a fazer isso também. Seguinte, a gente vai ter algumas formas de preencher um lábio. A gente pode querer algumas coisas num lábio. A gente pode querer hidratação, a gente pode querer contorno, projeção, volume, hidratação e projeção, volume e contorno, tudo junto, só um, tanto faz. O paciente vai escolher um pouquinho do que ele busca, o que ele está falando para você. E você tem que ter pelo menos essas quatro características para você falar com um paciente, por quê? Ele vai falar: eu não quero uma boca projetada, bicudo. Ou eu quero uma boca bicuda, porque minha boca é lá para dentro. Eu tenho um perfil dentário que minha boca ficou lá para dentro. Eu quero ter um bico um pouquinho mais bonito. Ah, não, eu quero um lábio só mais hidratado, sem aqueles vincos, sem aqueles códigozinhos de barra que ficam no lábio. Não tô falando de código de barra em cima, porque isso também melhora, tá? Projeção, contorno. Eu quero só um lábio contornado. Eu gosto muito daquele efeito do lápis que eu passo em volta da boca para contornar, porque meu lábio não é bem delimitado. O final do vermelhão do lábio para a pele. Ou eu quero volume, apenas volume. Não quero mudar o formato do meu lábio de forma alguma. Eu quero só aumentar ele um pouquinho. E aí a gente vai poder entregar isso para o nosso paciente. Se ele falar que quer os dois, que quer um, que quer só. Enfim, a gente vai saber entregar isso. Por quê? Você vai entender um pouquinho da anatomia do lábio. A gente tem no lábio um desenvolvimento embrionário que, vamos pensar logicamente, a gente vai se desenvolvendo e fechando na cavidade oral. A gente pode, inclusive, lembra de pessoas com lábio leporino? Pessoas com lábio leporino têm aquela fenda nasopalatina e ali onde não fechou. Essas regiões são bem delimitadas do nosso lábio. A gente percebe que a gente, de forma embrionária, a gente vai ter um tubérculo evidenciado de um lado e outro tubérculo evidenciado do outro. E a região mais medial do nosso rosto é onde o nosso lábio costuma ter menos volume e onde tem as fissuras. E aí, geralmente, a gente vai ter um tubérculo lateral de um lado, outro do outro. A gente vai ter um tubérculo central, que é aquele calinho de mamadeira, vocês sabem o que eu tô falando, né? Aquele calinho de neném, que fica aquele biquinho no lábio superior. E o lábio inferior, ele vai ser dividido em tubérculo direito e tubérculo esquerdo. A gente vai ter essa região mais volumosa do lado direito e a região mais volumosa do lado esquerdo, ou vice-versa, né? As comissuras labiais, quando a gente percebe o volume do lábio, onde que tem mais volume? Aqui no meio ou na comissura? É óbvio que é no meio. Então, se você pega um lábio e preenche ele nessa região, você já está fazendo errado, fora da anatomia natural de um lábio, né? Então, a nossa ideia aqui é preencher um lábio, inclusive manter proporção.
A gente sabe que o lábio inferior corresponde a 55% do volume e o superior 45%, ou seja, levemente maior o inferior do que o superior. Não é para você querer uma salsicha igual em cima, uma salsicha igual embaixo. Eu acho que isso não fica bonito, não segue naturalidade. Então a gente começa a entender a proporção do lábio. Então, ó, só nisso que eu falei para vocês, a gente já entendeu que a gente vai ter uma cavidade central dividindo os dois tubérculos inferiores do lábio. Maravilha, já aprendeu o nome de 3 estruturas: cavidade central, tubérculo, tubérculo e comissura labial. Ó como é que vocês estão bom. Ó, agora a gente vai pensar aqui na região de filtro. O filtro é aquela linhazinha, né? Que a gente tem uma de um lado, outra do outro, que conecta lá no nariz. Tem gente que tem mais marcado, tem gente que tem menos. Preencher filtro, podemos falar sobre isso, mas a gente está focando em lábio agora. Quando a gente vai preencher um lábio, a gente tem que lembrar que ele vai ter uma anatomia de arco do cupido nessa região, que faz um Vzinho, né? Ou um Mzinho, depende de como é a anatomia de cada lábio, de cada pessoa. Mas quando a gente vai preencher, a gente não pode ignorar que essa região aqui é mais baixa. A gente tem um biquinho aqui, outro biquinho aqui. Olha só, o biquinho do arco do cupido, o biquinho do arco do cupido e essa região mais baixa. Se você vem preenche reto aqui, a gente vai perder a anatomia do lábio e ele vai virar uma grande salsicha. Não fica bonito. Às vezes as pessoas gostam de preencher esse meiozinho aqui, que é aquele calinho da mamadeira, né? Aquele tubérculo central do lábio. É lindo, mas aquilo traz infantilidade para o lábio. Um lábio mais sexy, um lábio mais bonito, mais volumoso, geralmente é compreendido por um lábio que tem aquele biquinho, ó, abertinho no meio. A gente vai ter esse abertinho ali. Então a gente tem o filtro, que vocês já aprenderam comigo. A gente tem o vermelhão do lábio. A gente tem a borda da pele com o vermelhão. E a gente vai ter depois uma linha que divide o vermelhão seco do vermelhão úmido, que vai ser a mucosa seca e a mucosa molhadinha, que se você olhar no seu lábio no espelho, você vai ver isso. Você vai ver que você tem a parte da mucosa seca e uma parte de mucosa molhada. E aí, gente, quando a gente começa a fazer um preenchimento fora da estrutura labial, a gente começa a perder a estrutura de contornar o lábio e a gente começa a ter lábios com aspecto de carimbo, um lábio endurecido, perdendo proporção ideal. Tirando o que, se você faz um preenchimento excessivo no contorno do lábio, você começa a ter a possibilidade, olha aqui, voltando aqui ao slide, a possibilidade, se você preenche muito essa região, seu lábio vai parar de sofrer hidratação quando você, né, deveria ter hidratação nos lábios. E aí, ao invés de hidratar os lábios, você causa mais ressecamento. Por que será que isso acontece? Porque a pessoa simplesmente perde o contato de um lábio com o outro. Ela não consegue mais fazer isso porque tá tão preenchido e tão excesso que a boca começa a ficar mais seca, o lábio começa a ficar todo estirado porque não tem pele o suficiente. E aí a gente começa a ter aqueles preenchimentos que estão dando disfuncionalidade pro lábio, né? Então, vamos lá, mais uma vez. Borda do vermelhão, comissura labial, filtro, arco do cupido, tubérculo, 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 tubérculo. Os tubérculos superiores não são tão delimitados quanto os tubérculos inferiores. E aí, se a gente for olhar uma foto em preto e branco, a gente vai perceber que, olha só onde tem o ponto de luz do lábio. Nessa região e nessa região. E aqui a gente também tem luz, aqui a gente também tem luz. Então a gente tem uma luzinha aqui, aqui não tem, olha como dá sombra. Olha como essa região aqui também não tem tanta luz. Então não é para eu vir aqui querendo preencher essa região do lábio. A não ser que a pessoa queira uma boca enorme, aquele lábio enorme, inferior, que não é o caso. A maioria não gosta. A gente dá essa viradinha aqui, ó, que fica linda. A gente vem com uma agulhinha preencher essa região. Então a minha técnica de preenchimento, essa bolotinha aqui, ela é opcional, tá? A gente pode, se quiser, ó, remover. A minha técnica de preenchimento costuma ser assim. A gente faz um preenchimentozinho um pouquinho maior nessa região, um pouquinho menor nessa região, um pouquinho maior nessa região, um pouquinho menor nessa região. Mesma coisa no inferior, seguindo a regra de proporção, um pouquinho mais do que no superior,
pouquinho também. Pouquinho mais do que o superior, um pouquinho também. E se eu quiser inverter esse cantinho de baixo, eu vou fazer essa retroinjeção. O que que é uma retroinjeção? É quando eu vou injetando, puxando, tirando a seringa, injetando enquanto eu tiro. Então a gente começa a ver que o lábio em movimento também precisa manter características anatômicas, porque a pessoa sorri, ela se movimenta, ela precisa se expressar, e é dessa forma que a gente começa a pensar nas nossas técnicas de preenchimento labial. Quando eu preencho com agulha, por exemplo, eu posso fazer contorno, mas o Gustavo hoje em dia não gosta de fazer isso aqui. Não gosto de fazer esse contorno e eu vou mostrar para vocês por quê. Quando a gente vai fazer esse preenchimento aqui, que eu chamo de técnica russa, ou pode ser chamado de várias formas, a gente está fazendo como se fosse um leque. Eu entro com minha agulha aqui, venho com ela até o final e retroinjeto. Eu só injeto o preenchimento quando eu estou puxando a minha seringa. Eu nunca injeto preenchimento empurrando. Eu vou vir até o final, injetar, tirando até sair aqui em cima. Venho de novo, faço isso de novo. Venho de novo, faço isso de novo. Aí vai ficar um biquinho aqui. Você vai vir e vai fazer a mesma coisa aqui do lado. Se ficar um bico aqui, outro bico aqui, aí sim você entra aqui no meio e faz um pouquinho nessa região. Isso vai depender do tecido e do preenchedor que você está usando, do tecido do paciente e do preenchedor que você está usando. Então, se você está usando um preenchedor adequado para o lábio, que pode ser um preenchedor de alto G-prime, mas que tem uma característica pelo menos de boa maleabilidade, esse preenchimento vai ficar super natural. Se você usar um preenchedor muito duro, ele vai ficar muito marcado, esses biquinhos. Então aí pode ser necessário você fazer o contorno do lábio. Mas você repara que o lábio aqui, esse exemplo que eu tô dando para vocês, ele não tem uma beirada virada para cima. Sorry, gente, tive que atender uma ligação. Mas aí a gente vai fazer o preenchimento com a agulhinha. Eu achei que eu não tinha voltado à aula, voltou. Muito bom. A gente vai fazer o preenchimento com a agulhinha nessa técnica, no superior. Mas quando a gente for fazer o lábio inferior, a gente vai fazer aqui, ó, retroinjeção, retroinjeção, retroinjeção. Ou eu entro e faço um bolozinho nessa região. Entro e faço um bolozinho nessa região e depois eu acomodo com a mãozinha. São possibilidades, minha gente. Quero fazer com a cânula, Gustavo? Posso? Pode. A minha técnica com cânula, eu entro pelo pertuito aqui, ó, eu faço um furinho, porque a cânula não fura. Eu faço um furinho nessa região, entro com a cânula, venho com ela caminhando até em região a comissura, paro alguns, 1,5 cm, 1 centímetrozinho antes da comissura, né? Então a gente pensa um pouquinho antes de injetar. Eu não quero fazer comissura, porque se você injeta até a comissura, a pessoa vai ficar com aquela boca de pato parecendo um bico, uma coisa horrorosa. Eu não gosto. E aí a gente vem aqui, ó, faz um bolos, posso fazer uma retroinjeção pro ladinho também. E aí vocês vão ver eu fazendo na prática no paciente, vão entender isso rápido, vão falar assim: meu Deus, é muito simples. É realmente muito simples fazer um preenchimento labial. Só que você precisa tomar cuidado. Se você quer fazer uma técnica mista, você pode fazer também? Pode. Você pode fazer cânula e agulha. Alguns pontinhos com agulha, outros pontinhos com cânula. Olha esse exemplo. Em azul com agulha, em branco com cânula. Eu faço assim? Não, depende. Eu quase não estou usando mais cânula para lábio, mas eu prefiro fazer com agulha agora. Mas eu usava muito e os lábios eram lindos, então eu prefiro agora com a agulha, que eu consigo dar mais refinamento ainda. Mas se você se sente mais confortável para fazer com a cânula, vamos embora fazer com a cânula. A gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente está com a agulha, por exemplo, porque a gente tem uma artéria muito importante passando no lábio. Vamos entender essa imagem, tá? Olha só, quando eu vejo aqui, ó, tá escrito pelos. Pelos. E aqui dentro, ó, mucosa. Mucosa. Glândulas labiais. Ó, borda livre, músculo orbicular da boca. Então, esse vermelhinho é o músculo orbicular da boca. Quando a gente vai preencher, olha só o que que tá aqui. Pelos, concorda comigo? Isso aqui é a parte de baixo, aqui, ó. Pelos. E essa daqui é o lábio. Músculo orbicular da boca tá aqui. A artéria, em grande maioria das vezes, passa lá atrás do músculo, na parte mais interna, mas às vezes ela passa dentro do músculo.
ela passa superficial. E aí, quando a gente vai fazer um preenchimento com agulha, o ideal é que a gente faça ele bem superficial aqui, para a gente evitar um contato com essa querida. Porque se a gente faz um furinho nela e injeta preenchedor dentro da artéria labial, a gente pode causar uma pequena necrose, uma bobeira, né? Uma necrosezinha. Então, assim. Não queremos. A gente vai chegar no módulo de intercorrência, mas a gente também não quer criar uma intercorrência para a gente ter que tratar, não é mesmo? Então, vamos cuidar dos nossos pacientes antes de ter uma intercorrência para a gente evitar ter que tratar a intercorrência, fazendo a técnica adequada. Graças ao bom estudo da anatomia, eu nunca tive uma intercorrência e espero continuar sem ter uma intercorrência séria, porque todas elas puderam ser revertidas, a gente sabe como fazer, mas a gente precisa cuidar muito e estudar muito anatomia e saber o que a gente está fazendo. Conhecer dos materiais que a gente está usando, estudar anatomia de forma correta, aplicar material com cuidado, sem exagerar, para a gente ter resultados bonitos como esse. Então, próximo procedimento que a gente vai falar vai ser a região malar, região zigomática, que, na minha opinião, é uma das regiões mais felizes da gente começar a trabalhar, região de terço médio. Vou falar para vocês que o meu curso de preenchedores básico, antigamente, ele era preenchimento labial e região de terço médio de face. E a gente falava dessa parte porque eu julgava o início do preenchedor para todo mundo. Então eu organizei minha aula dessa forma para vocês. Primeiro, o que eu considerava para a gente começar a fazer para vender muito, porque todo mundo procura preenchimento labial, né? E preenchimento de olheira, preenchimento de malar, zigomático, essa região de terço médio, para depois começar a investir em mento, mandíbula, porque a gente usa muito mais preenchimento. Um lábio a gente faz com 1 ml tranquilamente, mas uma mandíbula não se faz com 1 ml só. Então, com 1 ml você consegue entregar um resultado para o seu paciente, ter uma boa lucratividade, ter uma técnica adequada, fazer um procedimento seguro. Tem gente que quer parar, fazer só preenchimento labial, e aí que eu vou convidar vocês a conhecer o nosso método Full Face. Então, bora para a parte de preenchimento de malar, que eu sei que eu vou conquistar vocês ali.